Edric Desert, o Rei Abutre. Parte 10. A campina ardia. Não com fogo, Edric proibira queimadas desnecessárias. Ardia com medo, com incerteza, com o conhecimento terrível de que o abutre finalmente descera das montanhas para ficar. 35 mil homens. 35 mil fantasmas famintos atravessando o rio Mander na calada da noite, silenciosos como garças, mortais como víboras. Os Tireu acordaram para um pesadelo. A estratégia de Edric não era conquista. Era demonstração. Não tomou castelos, não tinha homens para guarnecê-los. Não sitiou cidades, não tinha paciência para cercos. Em vez disso, moveu-se como água, contornando fortalezas, isolando guarnições, cortando linhas de suprimento. Os celeiros da Campina, outrora orgulho dos reais, tornaram-se sua principal fonte de abastecimento. Não saqueava. Taxava. Vocês plantam, disse Edric aos fazendeiros aterrorizados. Vocês colhem. Vocês vendem para lordes que transformam seu suor em seda. Eu apenas tomo uma parte do que é de vocês para alimentar homens que nunca tiveram terra para plantar. Isso não é roubo? Mas os lordes também roubam. A diferença é que eles chamam de imposto. Os fazendeiros não sabiam se riam ou choravam. Alguns, em segredo, começaram a deixar comida extra nos celeiros antes da chegada do exército. Mas Tirel finalmente agiu. Não por coragem, por desespero. A Campina era sua base de poder, seu celeiro, sua justificativa para sentar-se no pequeno conselho. Se o rei Abutre pudesse saquear impunemente o coração de suas terras, o que restaria de sua autoridade? Convocou seus vassalos. Os Tarly responderam com 2.000 homens, Randil Tarly, o melhor comandante militar da Campina, carregando a insígnia da Dama da Guerra. Os Rovan responderam com 1.500. Os Igtover enviaram 300 cavaleiros e uma mensagem ambígua sobre compromissos prévios. Os Redvini prometeram frota, que chegaria em algumas luas, talvez, dependendo dos ventos. Ao todo, Tireu reuniu 8.000 homens. Não era suficiente. Mas era o que tinha. Edric soube do exército Tirel por um mercador que atravessava o Mander com lã e notícias. 8.000, repetiu. Randil Tarly no comando. Nin franziu o senho. Tarly é perigoso. Derrotou Robert Baratheon na Batalha do Vado de Ashford. Tem reputação de não perder. Todo mundo perde uma hora. Você acredita nisso? Acredito que Tarly nunca enfrentou um exército que não tem para onde recuar. Edric ergueu os olhos do mapa. Nós não temos celeiros para proteger. Não temos castelos para defender. Não temos famílias para evacuar. Nossa única possessão é nossa vida. Isso nos torna mais perigosos que qualquer soldado bem treinado. Nin inclinou a cabeça. Isso te assusta? O quê? Ter tanto a perder agora. Celeiros. Acampamentos. Gente que depende de você. Isso te assusta? Edric demorou a responder. Assusta, admitiu. Mas não muda o que preciso fazer. O que precisa fazer? Vencer. A Batalha do Vado do Mander durou 6 horas. Não foi decisiva. Não foi esmagadora. Foi exatamente o tipo de batalha que Edric não queria lutar, campal, frontal, contra um comandante que sabia o que estava fazendo. Randil Tarly posicionou seus homens nas colinas acima do val, forçando o exército do Abutre a atacar em terreno ascendente. Seus arqueiros choviam flechas. Sua cavalaria mantinha-se em reserva, esperando o momento de quebrar a linha inimiga. Damon Areia perdeu 700 lanceiros na primeira carga. A Lista das Águas quase foi capturada quando sua unidade foi flanqueada por cavaleiros Tarly. Nin esvaziou 3 aljavas antes que seus arqueiros conseguissem silenciar os atiradores inimigos. E Edric cavalgou entre as fileiras como se a morte não pudesse tocá-lo. Vocês vieram das montanhas. Gritava, espada erguida. Vocês vieram dos becos. Vieram das vilas queimadas, das colheitas roubadas, dos pais enforcados. Não vieram até aqui para morrer no pé de uma colina que um lorde gordo acha que é dele. Avancem.
E avançaram. Não porque ele fosse rei. Não porque ele fosse comandante. Porque ele estava ali, no meio deles, sangrando como eles, gritando como eles, recusando-se a recuar como eles. 35.000 homens que não tinha para onde voltar. Contra 8.000 homens que tinha castelos esperando. Randil Tarly assistiu a própria linha ceder e entendeu, com amargura profissional, que não podia vencer aquela batalha. Não porque seus soldados fossem inferiores. Porque os soldados do rei Abutre não lutavam por vitória. Lutavam por sobrevivência. Sobrevivência não negocia. Tarly recuou em ordem, protegendo a retirada com cavalaria e arqueiros. Edric não perseguiu. Seus homens estavam exaustos, sangrando, famintos. Havia feridos demais para transportar, mortos demais para enterrar. Vencemos? Perguntou Damon Areia, o braço enfaixado, o rosto coberto de sangue seco. Sobrevivemos, respondeu Edric. Por enquanto. A batalha foi notícia em Westeros em uma lua. Os lordes que riam do rei Abutre pararam de rir. 8.000 homens sob o melhor comandante da Campina. Derrotados. Não aniquilados, Tarly era bom demais para isso, mas detidos, contidos, forçados a recuar. O trono de ferro não podia mais ignorar. Cersei Lannister, sentada na cadeira de regente, finalmente voltou sua atenção para o sul. Quem é esse bastardo que acha que pode desafiar o trono? Edric, respondeu Qyburn, com sua voz macabramente calma. Autodenominado Rei Abutre. Filho de Oberyn Martell como uma pirata dos degraus. Reconhecido recentemente pela Casa Martell. Comanda aproximadamente 35.000 homens, a maioria camponeses, bastardos e desertores. 35.000 camponeses. Treinados. Disciplinados. Leais. Cersei inclinou a cabeça. Leais a quê? A ele. Silêncio. Quanto custa um exército capaz de esmagar 35.000 camponeses? Mais do que temos, vossa graça. Os cofres estão vazios. A dívida com a fé, com os bancos de Tyrosh. Então encontre outra maneira. Qyburn inclinou a cabeça. Há sempre outras maneiras. O veneno chegou ao acampamento do Abutre na lua nova. Não em taças de vinho, Edric não bebia vinho. Não em refeições, os cozinheiros do acampamento eram leais. Mas na água. Alguém envenenara o poço que abastecia o setor leste. 53 homens morreram. Nin não dormiu por 3 noites, rastreando a origem. Encontrou a gente, um cozinheiro auxiliar contratado 2 luas atrás, com referências falsas e um pagamento generoso. O homem foi levado a Edric. Quem te pagou? Não sei. Recebi o ouro por intermediário. Mensagem anônima. Quanto? 100 dragões. Metade antecipada. Metade quando confirmassem a morte. 100 dragões. 53 vidas. Edric não gritou. Não ameaçou. Apenas sentou-se diante do homem, estudando seu rosto como quem estuda um mapa. Você sabe o que somos. Ladrões. Assassinos. Rebeldes. Somos pessoas que não tinham onde cair mortas. 53 delas morreram esta noite. Algumas tinham 12 anos. 13. Recrutas. Meninos que eu prometi proteger. O homem engoliu em seco. Vai me executar? Não. Não? Execução é rápida. Você não merece rápido. Edric se levantou. Você vai viver. Vai ver os rostos deles toda noite. Vai saber que matou crianças por 100 dragões. E quando morrer, daqui a 50 anos, cercado de família e comida e conforto, ainda vai lembrar do cheiro do poço. Isso não é justiça. Não. Justiça seria seu Lorde estar aqui, no seu lugar. Mas seu Lorde está em Porto Real, sentado num trono de espadas que nunca tocaram seu corpo. Edric virou as costas. Leve embora. Não quero vê-lo nunca mais. A tentativa de envenenamento mudou Edric. Não exteriormente, continuava o mesmo comandante calmo, estrategista paciente, líder que caminhava entre seus soldados sem guardas.
Mas algo em seus olhos, Nin notou primeiro. Você está mais pesado. O quê? Mais pesado. Como se carregasse algo que não estava lá antes. Edric não respondeu. É a culpa? Perguntou Nin. Pelo 53. É o conhecimento. Que conhecimento? Que eles não vão parar. Os Lannister. Os Tyrell. Os Lords. Não vão parar de tentar me matar, aos meus homens, às nossas crianças. Não importa quantas batalhas eu vença, quantas alianças eu forje, quantas terras eu conquiste. Pausa. Enquanto o Tronos de Ferro existir, enquanto lordes sentarem em castelos e camponeses morrerem em becos, eles vão tentar nos destruir. Nin esperou. Então o que você faz? Edric ergueu os olhos. Destrua o trono primeiro. Aquela noite, Edric escreveu cartas. Não uma. Dezenas. Para Arianne Martell, pedindo apoio diplomático. Para Beric Dondarrion, oferecendo aliança contra inimigos comuns. Para os senhores menores da Campina, prometendo proteção em troca de neutralidade. Para os mercadores de Tiroshimir, oferecendo contratos exclusivos de comércio em troca de empréstimos. Para os degraus, onde sua mãe nascera, onde talvez ainda houvesse piratas que lembrassem de uma capitã de olhos âmbar. Para todos que pudessem ajudá-lo a fazer o impossível. Unir os pobres contra os ricos. E marchar sobre Porto Real. Damon Areia encontrou-o na tenda, cercado de pergaminhos. Você vai fazer isso mesmo? Vou. Marchar para o norte. Atravessar o Bezerouro. Atacar o Tronos de Ferro no coração. Sim. Damon sentou-se pesadamente. Sempre soube que ia acabar assim. Desde a primeira vez que te vi, nas montanhas, com aquela adaga enferrujada e o olhar de quem não tem medo de morrer. Pensei, esse vai longe. Ou vai morrer tentando. E agora? Agora penso, esse vai longe. E não vai morrer. Damon ergueu a espada. Por que não deixo? Edric quase sorriu. Preciso de você. Tem. Preciso de todos. Tem. Edric respirou fundo. Então marchamos. Fim da parte 10.